Livro do Apocalipse, capítulo 9, do versículo 1 ao 11, que diz assim a palavra do Senhor. E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi dado a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como uma fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens, que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhe permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante a de cavalo, e aparelhado para a guerra, e sobre a sua cabeça havia umas como coroa semelhante ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem, e tinha cabelos como de mulher, e os seus dentes eram como de leão, e tinha couraça como a couraça de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinha a cauda semelhante dos escorpiões, e a agulha na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinha sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebraico era o seu nome Abaddon, e em grego Apolião. Passado já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Vamos repetir o versículo para entendermos quem são esses gafanhotos. O versículo 11. E tinha sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolião. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Aleluia. Glórias ao Espírito Santo. Glória a Jesus. Procure ler mais a Bíblia, principalmente o Apocalipse. Demonizaram muito o Apocalipse. A televisão, a arte, as novelas, os filmes, os defraudadores, Satanás, os demônios, tudo nessa vida que veio a existir como um outro exemplo do que significa aquilo. Demonizaram o livro do Apocalipse como um livro de maldição. E quem lesse o livro do Apocalipse estaria debaixo de maldição também. Mas quem criou esses termos? Satanás e os demônios. Por que eles criaram esses termos? Eu posso falar porque eu vim de agora e não comecei agora. Eu venho desde 1997 estudando a Bíblia toda. O Apocalipse foi tão demonizado para que homens e mulheres não viessem a ver o que está aqui. Porque no livro do Apocalipse fala mais abertamente e mostra mais abertamente quem são Satanás e os demônios. Quando eu digo aqui que os portões do inferno são abertos e vem milhares e milhares de demônios aqui para a terra, é o que está no Apocalipse. Aqui nessa passagem que nós vamos ler agora. Glória a Deus. O livro do Apocalipse é o livro das revelações. E poucas pessoas se interessam nesse livro. Primeiro, por preguiça. Segundo, porque foi muito demonizado o Apocalipse como
antiga nos mostra a história final de toda a raça humana. O início da raça humana vivendo essa vida e o seu fim no paraíso ou no inferno. Quando a Bíblia diz aqui, o quinto anjo toca a trombeta e viu uma estrela do céu que cai na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Que estrela é essa que bate aqui na terra? Ó estrela da alva, subiste ao seu coração, e no seu coração tu disseste: subirei aos céus, tomarei o trono do Altíssimo e serei semelhante ao Altíssimo. Quem falou isso no seu coração? E Deus sondou e viu o pensamento desse ser: Satanás. Quando ele tem a chave do abismo, e abriu-se o poço do abismo, e subiu fumaça do poço do abismo, como a fumaça de uma grande fornalha, e como uma fornalha do poço do abismo se escureceu-se o sol e o ar. É o caos, o cataclisma, a desgraça, tudo comandado por esse ser. Que lá no versículo 11 fala que ele mostrando na linguagem, na língua hebraica, Abaddon, e na língua grega, Apolion, que quer dizer destruidor, ou anjo caído. Quando diz: e tinha sobre si um rei, anjo do abismo, o rei das trevas. Quem é o rei das trevas? Satanás. Quem são os gafanhotos que a Bíblia diz que são demônios? Satanás e os demônios saem do inferno para vir à terra, para atormentar homens, mulheres, crianças, anciões, para tirar a paz, para tirar o sossego, para tirar o sono e atormentar essas pessoas a um ponto das pessoas quererem a morte. E a morte chega difícil de chegar a essas pessoas. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado o poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Uma pessoa atormentada por demônios, irmão, a pessoa sente horrores, é desejo de se matar, desejo de não viver mais. É uma dor horrível. Se só a pessoa que está sentindo aquilo pode detalhar e falar. E foi-lhe dado que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm um sinal na testa, o sinal de Deus. O sinal da testa, o sinal de Deus, é você abandonando verdadeiramente tudo que a mentira do mundo oferece. Glória a Deus. Existe muita gente que não se apercebeu e não acordou ainda para as coisas que estão acontecendo no mundo a nível global. A fome que está percorrendo em todas as nações. Glória a Deus, aleluia. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. O cavalo vermelho é o que estava sobre ele. Foi-lhe dado para que tirasse a paz da terra, que não matasse, e que se matasse uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. O cavalo preto